Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Vídeo agora também curtinho, tá? Surgiu o papo agora de manhã, né? Todo mundo sabe aí do caso do Pedro. O Pedro voltou a treinar, parece que treinou bem, fez jogadas de efeito. O Pedro não precisa provar para ninguém que ele é um ótimo jogador. Só que é óbvio, você que não é rubro-negro, principalmente o que não é rubro-negro. O que está acontecendo é que está tendo um complô, na verdade, um complô de um montão de canal de YouTube, puxa-saco do Gabigol, viúvas, né, de Jorge Jesus, que por algum motivo, por algum interesse que a gente não sabe qual é, estão massacrando o Pedro. Massacrando o Pedro. Ex-jogadores. Como se a atitude do Pedro de querer jogar, de entender que ele é melhor do que o Gabigol, e é melhor do que o Gabigol, de ele reclamar ele está errado. Esse papo, não, eu tenho que ficar treinando caladinho, esperando a minha oportunidade. Com o Gabigol não funciona. No Flamengo não funciona. Quietinho esperando oportunidade na vaga do Gabigol, não vai funcionar. Não vai funcionar. E o Pedro sabe que está perdendo tempo no Flamengo. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Pedro, vai embora do Flamengo, porque em qualquer outro lugar você é titular. Só para você ter ideia, meu amigo torcedor flamenguista, que não deve estar concordando muito com essa ideia do Pedro sair. Mas eu não quero que o Pedro saia. Mas se eu sou o Pedro, eu também peço para sair. O Gabigol não está jogando nada há muito tempo. Ele vive de nome do passado dele, que ele tem no Flamengo, mas de futebol em qualquer outro local. O Gabigol não seria titular, seria banco, e muito banco. Eu escutei, eu só estou fazendo esse vídeo porque eu nem sei quem foi que falou, mas eu li que teve alguém que teve audácia de falar que o Haaland, se viesse para o Flamengo, ia disputar posição com o Gabigol. Pô, ele tá de sacanagem, eu tive que fazer o vídeo. Eu não sei nem quem foi. Alguém acha... o Flamengo contratou o Haaland. Ele chega aqui no Flamengo, ele vai disputar a posição com o Gabigol. Aí não, aí já baira a loucura. Eu não sei nem qual foi o contexto do assunto, não quero nem saber. Mas só o fato de colocar Haaland e Gabigol disputando posição, porra, bicho, não tem. Caralho, não tem nem o que falar, parceiro. Não tem nem o que falar. Então, eu vim dar a minha posição aqui, rápido. Se realmente isso estiver acontecendo, que esses canais que cobrem o Flamengo, tem um monte de canal puxa-saco, que tem o interesse em puxar saco para ter acesso às informações. Bom, isso aí é um trabalho de jornalista que você pode concordar ou não concordar. Porque, na verdade, o jornalista é um fofoqueiro que recebe. Mas um fofoqueiro do bem. Será que existe fofoqueiro do mal? Tem. Quer dizer, existe fofoqueiro do mal, mas será que existe fofoqueiro do bem? Sim. O jornalista é esse fofoqueiro, né? Sim, brincando, lógico. Não quero que se sintam ofendidos. Mas do bem. Ele vai atrás da notícia. Como ele fala, não, isso não é fofoca, é notícia. Depende do ponto de vista, parceiro. Depende do ponto de vista. Muitas vezes não é notícia, é fofoca. É fofoca. Por quê? Fofoca é... Vamos lá. Fofoca nem sempre é mentira. Eu acho que fofoca é mentira. Nem sempre fofoca é mentira. Fofoca, de vez em quando, é verdade. O cara confia em você uma coisa e você vai e fala. Isso é fofoca. Mas o que o cara confiou para você é verdade. Então, não necessariamente fofoca seja mentira. Não necessariamente fofoca seja fake news. Tá? Então, no meio de jornalista, no meio de qualquer outra, mas no jornal que traz a notícia, tem muito fofoqueiro. Eu não vou guardar a notícia, eu não sou baú. Isso é fofoca. Porque não é porque você é jornalista que você tem que falar tudo. Você não fala tudo, você fala tudo da tua vida. Você fala tudo a vida dos teus familiares. Então, esse papo de jornalista fala tudo é causada. Ele fala tudo do outro. Não dele. Não dele. Então, causada, né? Jogar pra galera. Mas a galera consome isso. Então, o jornalista tem que fazer o seu trabalho. Ele precisa sobreviver. Eu entendo perfeitamente o jornalismo. Não tudo. Eu acho que muitas coisas são inventadas. E muitas coisas são inventadas. Então, se for verdade o que estão jogando aí, que o Pedro pediu para ser negociado, na minha opinião, ele está completamente certo. Ele tem que ser negociado sim.
E aqui eu vou te dizer rapidamente. Bom, primeiro, vou dar o meu lado. Se eu tiver que escolher Pedro ou Gabigol, eu escolho o Pedro. O Pedro é mais jogador que o Gabigol e ponto. O Gabigol só está jogando... mesmo não jogando nada, o Gabigol está ficando porque o treinador gosta dele. Porque se o Sampaoli fosse imparcial, o Pedro seria o titular. Se você botar o Pedro 5 jogos direto, o Gabigol 5 jogos direto, você vai ter certeza disso. Sabe por que o Sampaoli não vai fazer isso? Porque ele vai correr o risco de sentir uma pressão do caralho por parte do Gabigol. E o Gabigol manda mais. Se tiver uma briga de Gabigol com o Sampaoli sai. Do Pedro com o Sampaoli, não. O Pedro sai. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O Sampaoli tem que ser homem. Da mesma maneira que ele falou que podia dispensar o Marinho, podia dispensar o Vidal, fala que pode dispensar o Pedro, porque ele não precisa do Pedro, porque o Pedro não faz parte do estilo de jogo dele. Ele tem que ser homem, porra. Ele tem que ser homem. Olha só, o Pedro não faz parte do estilo do meu jogo. Pode negociar o Pedro que eu arrumo outro reserva pro Gabigol aqui. Tem que ser homem. Tem que ser homem. E eu tô falando isso por quê? Porque com o Dorival, o Pedro era muito útil. Porque ele é centroavante. É covardia você mandar o Pedro, que é artilheiro, que joga dentro da área, mandar o Pedro fazer o que o Gabigol faz. Que não fica na área nunca está presente dentro da área. Para acertar um chute tem que dar 10. Mas tem estrela. O Gabigol vive da estrela. Pô, mas estrela, tem jogador que entra 15 minutos e dá título. A renovação do Flamengo passa pelo Gabigol. Ah, mas a dupla Bruno Henrique e Gabigol. A dupla Bruno Henrique e Gabigol ganhou a Libertadores, ganhou outros títulos. Mas a dupla Pedro e Gabigol ganhou a Libertadores também, uma Copa do Brasil. Pô. O Bruno Henrique não estava. Nem coloca o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique é melhor do que os dois, na minha opinião. O Bruno Henrique é melhor do que o Pedro e o Gabigol. Ponto. O Bruno Henrique é titular. Por que não dá a mesma oportunidade Bruno e Pedro? E deixa. Eu tenho certeza que vai funcionar. Porque o Bruno Henrique vai ter sempre alguém dentro da área. O Bruno Henrique chega dentro da área, o Gabigol nunca está. De 10 vezes que o Bruno Henrique chega, o Gabigol se posiciona bem uma. Aí consegue, por causa da estrela, ele faz o gol. O Gabigol não é ruim. Não estou questionando o Gabigol assim. Mas irmão, se fosse por meritocracia, o Gabigol não seria o titular. Não seria o titular e ponto. O Gabriel Barbosa não tem a metade da habilidade do Pedro com a bola no pé. Dentro da área, o Gabigol não entra nem na mesma linha do Pedro. Porém, para mim, o maior culpado se chama Sampaoli. Por quê? Ele tem dois caras muito bons ali, e ele não está sabendo lidar com isso. Ou não tem coragem. Então, irmão, você não gosta do Pedro? Pede para dispensar o Pedro, porra. Por que não dispensou o cara? Não, meu irmão, pode ir. Chega lá para a diretoria. Não, Pedro. Igual o Pedro, eu arrumo uns 10 aqui. Contrata um cara parecido com o Gabigol. Eu vou até sincero, não sei nem quem foi o repórter que falou que o Haaland chegaria aqui no Flamengo e ia disputar posição. Não sei nem que... Acho que ele está até certo, porque com o Sampaoli, do jeito que o Haaland joga, lá do Manchester City, né? Que é um jeito parecido até com o do Pedro, ele ia ficar no banco pro Gabigol. Será que o Pedro, com Dorival Júnior, mesmo com a volta do Bruno Henrique, o Pedro ia ser banco? Eu não estou falando que o Pedro não tem que ser banco, irmão. Não estou falando que o Pedro não tem que ser banco. O que eu estou falando é de oportunidade. Se o Pedro ficar 3, 4 jogos jogando mal igual o Gabigol, ele vai sair e não entra mais. O Gabigol não. O Sampaoli morre abraçado com o Gabigol. Ele tira todo mundo, mas não tira o Gabigol. Ele morre abraçado com o Gabigol. Por quê? Porra. E a torcida do Flamengo, canais de YouTube, mídias, estão torrando o Pedro dentro do Flamengo com a torcida. Muitos por interesse que querem que o Pedro saia. A maioria quer que o Pedro saia do Flamengo para ir para o seu clube. Beleza? Torcedor do Flamengo. Muitos canais aí estão querendo que o Pedro saia do Flamengo para ir para o seu clube. Para ir para o Palmeiras, para o Corinthians. O Corinthians, o Roger Guedes foi embora. Quer ir para o Corinthians. Então tem uma porra de clube que quer o Pedro no seu time. Beleza? Só que tem canais de YouTube do Flamengo
Inclusive, uma live que eu vi, o cara falou, pô, se o Pedro não está satisfeito, pede para sair. Pediu para sair. Se for verdade, ele pediu para sair. E ele vai fazer muito gol contra o Flamengo. Muito. Mas não é pouco, não. Muito. Porque ele é muito bom, pô. Ele é melhor do que o Gabigol e ponto. Agora, por ele ser melhor do que o Gabigol, ele tem que ser titular? Não necessariamente. O São Paulo tem as suas preferências. O São Paulo tem o seu direito. Tá? O São Paulo tem o seu direito, tem as suas preferências. Tem treinadores que têm jogadores medianos que ele coloca no lugar de jogadores muito melhores e que funciona. Então o São Paulo tem o seu direito. Isso aí eu não discordo do São Paulo. Tá? Contrataram ele, então ele bota quem ele quer. Beleza. Agora o jogador não tem que ficar calado. Desculpa. Ah, não, eu tenho que treinar quietinho e mostrar que eu sou útil. Em relação ao Gabigol não funciona. Em relação à posição de centroavante não funciona. Não funciona. Por quê? O máximo que você pode fazer é empurrar o Gabigol igual o Dorival fez, para colocar o Pedro. Agora, barrar o Gabigol, botar ele no banco, botar ele para entrar 10 minutinhos faltando para acabar o jogo, isso não vai funcionar, vai dar merda. E nego sabe que vai dar merda. E o Gabigol manda no Flamengo. Manda, isso aí, manda. Ele manda em todo mundo. Então, irmão, se a notícia é verdade, que o Pedro pediu para ser negociado, Pedro, você tá certo. Se o treinador aí acha que você não pode ajudar, não perde tempo, irmão. Vai embora. Na próxima janela, se ele continuar para ano que vem, você sabe que não vai ter oportunidade. Tem seleção brasileira, tem um monte de coisa. Vai para onde você vai chamar. Porque para a seleção brasileira vai você, não vai o Gabigol. O Gabigol não vai para a seleção. Nenhum treinador vai chamar o Gabigol. Nenhum. Mas vai chamar você. Então, irmão, se o Flamengo não te quer, canais aí não te querem, irmão, procura o que é melhor para você. Você tá certo. Se eu sou você, eu vou fazer a mesma coisa. Minha irmã, olha só, vou ficar esses 6 meses aqui, beleza? Quando abrir outra janela, quando aparecer uma proposta aí, eu tô metendo o pé, tá? Não vou deixar o Flamengo na merda, vocês vão receber o direito de vocês, me vende pelo valor aí, mas facilita que eu quero ir embora. Até pro Brasil. Pô, mas aí ele não tá sendo justo com o Flamengo. Bom, não sei se ele não tá sendo injusto. Pra mim ele tá sendo justo. Quem tá sendo injusto, na minha opinião, é muitos torcedores do Flamengo, que esqueceram que o Gabigol fez o gol do título contra o Atlético Paranaense, sim. Fez da Libertadores. Mas quem levou o Flamengo até lá foi o Pedro com os gols dele. Ele foi o melhor da América. Ele foi a seleção, junto com o Arthur Ribeiro. Por que o Gabigol não foi para a seleção? Ah, Gabigol. O Gabigol não é o melhor centroavante e não é o melhor ponta. E para terminar, pede para o Gabigol fazer a função do Pedro. E pede para o Pedro fazer a função do Gabigol. Vai ser muito mais fácil o Pedro conseguir fazer a função do Gabigol, talvez, do que o Gabigol fazer a função do Pedro. Você pediu o Pedro para sair da área, para ficar lá fora, é você querer foder o cara. Então, São Paulo, quando pede para o Pedro sair da área, para ficar rodando lá fora, tentar fazer o que o Gabigol faz, ele está queimando o Pedro. Ninguém está se ligando que o São Paulo torrou o Pedro de propósito. Que o Pedro não é para sair de dentro da área, porra. Não é para sair de dentro da área. O Pedro é para ficar próximo da área. Para ficar próximo da área. Ah, quando o Gabigol se esforçou, foi para o lado do campo, o Pedro poder jogar, ele não se esforçou, não. O Gabigol foi para o lado do campo porque ele ia ser barrado. O Gabigol jogou pelo lado direito e ia ser barrado. Só para lembrar, no Santos, quando ele começou, ele não era o centroavante era o Ricardo Oliveira, ele jogava pelo lado. Ele sempre jogou pelo lado. Sempre jogou pelo lado. Então o que o Gabigol fez ano passado não foi nenhum esforço, não. Ele sempre jogou ali. Sempre jogou ali. Mas as viúvas, os baba-ovo. Então, cara, Pedro, se você estiver pedindo para sair, você está completamente certo. Vai ser feliz aonde você vai poder desempenhar o seu futebol grande, que você não é pior do que o Gabigol, você é melhor do que ele. Lógico, tem que esperar a oportunidade, mas tem que se dar de oportunidade. O nego não pode pedir para você fazer uma coisa que você nunca fez. E aí, falar que você não está bem porque tu não consegue fazer. Manda o Gabigol fazer o que o Pedro faz. Ele não vai tocar na bola. Então, irmão, essa é minha análise. Pedro, boa sorte para onde você for. Se for verdade, espero que você fique. Mas se não ficar, boa sorte. E você é um grande jogador. Ainda tem seleção aí, que a seleção ainda precisa de você. Ah, e sobre o Mauro César que falou que lá
na seleção, o Pedro não reclamou com o Tite que estava no banco. Pô, Mauro César, tu tá de sacanagem. Tu tá comparando a seleção brasileira, que é de vez em quando que se reúne para um campeonato ou outro, em relação ao Flamengo, que ele tá treinando todo dia. Mauro César, pá, não fode, pô. Tá de sacanagem tu comparar o Flamengo com a seleção. Eu não acompanho a seleção muito, mas é completamente diferente, irmão. É completamente diferente. Seleção e clube, completamente diferente, parceiro. Porra, tá de sacanagem, né? Porra, fode. Um abraço.